Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um dos ramos da física mais importante, que é a ondulatória. A ondulatória ela estuda as ondas e os fenômenos que estão relacionados ao conceito de ondas. Na aula de hoje a gente vai entender um pouco melhor o que são ondas, qual a natureza das ondas, que tipo de ondas nós temos, como elas se propagam, como elas vibram. E esse embasamento vai nos dar estrutura para entendermos como as ondas estão presentes no nosso cotidiano e como elas são fundamentais para a vida que temos hoje. Então acompanhe a aula com atenção e bons estudos. Bom, pessoal, mas onde estão presentes as ondas que pretendemos estudar? Bem, se você está vendo essa aula por um celular, se você está me escutando, se você está me vendo, se você consegue mandar mensagem, se você consegue telefonar, se você consegue acessar a internet e vários recursos que a telefonia nos disponibiliza, você está utilizando de ondas. As ondas também estão presentes, como a gente bem sabe, no mar. E essas ondas, muitas vezes, são utilizadas, como acontece aqui no Ceará, para fornecer energia, para ser gerada energia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, as ondas ela vai balançando esses braços mecânicos e, através de um longo processo, faz com que haja uma transformação dessa energia que as ondas estão transportando, que as ondas estão transferindo, e transforma em um outro tipo de energia, como por exemplo a energia elétrica. Então, as ondas do mar também é um dos tipos de ondas que a gente vai estudar. Se você consegue se ver no espelho, se você vê a luz de uma lâmpada, se você consegue ver o seu reflexo no oceano, tudo está relacionado com luz, e luz também é uma onda. E onde mais as ondas estariam presentes? Bem, pessoal, as ondas estão presentes também no som. E aí vale um destaque que essa parte é tão abrangente que a física tem uma parte que estuda simplesmente o som, que é denominado acústica. Então, todo som que a gente está escutando nada mais é do que ondas que está se propagando até os nossos ouvidos. As ondas também estão presentes no micro-ondas, quando utilizamos para aquecer algum alimento. As ondas também estão presentes nos radares que são utilizados para detectar o que está no oceano. E as ondas podem estar também nos raios-x, quando a gente quer verificar se um braço está quebrado. As ondas estão presentes quando a gente vai fazer ultrassom para verificar se a criança que vai nascer é menino ou menina. Então, pessoal, deu-se para notar que os exemplos que eu citei mostram que as ondas estão muito presentes em nosso cotidiano. E há ainda uma infinidade de outras situações em que essas ondas estão presentes. Mas o que é uma onda? Na física, define-se que onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Como assim? Ora, quando um objeto cai dentro d'água, esse objeto provoca uma perturbação nessa água e essa perturbação irá se propagar por todo o líquido, por toda a superfície da água. Quando, por exemplo, a gente está tocando um violão, uma guitarra ou um contrabaixo, no momento que a gente começa a dedilhar, a gente está provocando ali uma perturbação. E essa perturbação irá se propagar por toda a corda. Então vejam, onda é uma perturbação que foi provocada por alguém, por um objeto, por alguma coisa. E essa perturbação se propaga em um determinado meio, que pode ser a água, pode ser uma corda de violão, pode ser o ar que a gente está respirando. Então, na física definimos onda como sendo uma perturbação que irá se propagar em um determinado meio. Bom, pessoal, então a gente viu o que é uma onda e agora a gente vai entender o que fazem as ondas para ser tão especiais e ter uma aplicabilidade tão grande.
Vamos considerar a seguinte imagem. Veja, aqui nós temos um pássaro que ele está no meio do oceano, por exemplo. E uma onda vai passar por ele, tá certo? Veja que o objeto ele vai subindo, vai descendo de acordo com o que a onda passa. Esse GIF ilustra melhor qual é essa ideia, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem o seguinte. Veja, para que o pássaro, nesse caso, venha subir, venha descer, venha fazer esse movimento circular, é necessário que ele adquira algum tipo de energia. Essa energia que ele fez aí, que ele adquiriu, não veio dele. A energia veio no momento em que a onda estava passando por ele. Então, nesse caso específico, pessoal, quando o objeto passa por ele uma onda, a onda vem carregando uma energia que vai fazer com que o objeto se movimente. Mas o objeto em si não vai junto com a onda. Isso me revela duas coisas. Primeiro, que a onda trouxe energia para que o objeto pudesse se movimentar, mas pelo fato da onda não ter levado o objeto, no caso o pássaro, mostra que a onda só transporta energia, não transporta objetos, não transporta matéria. Então, a característica fundamental das ondas que a torna tão especial é que as ondas têm a capacidade de transportar energia ou quantidade de movimento, às vezes utilizamos uma expressão ou outra, ela transporta essa energia de um ponto para outro, sem que com isso haja o transporte de matéria. Então, toda onda, por exemplo, quando eu estou falando, eu estou provocando uma perturbação nas cordas vocais que vai fazer com que eu esteja produzindo ondas. Essas ondas que eu estou produzindo estão transportando energia através do ar. Mas as partículas de ar que está próximo de mim, não são elas que vai chegar até o ouvido de vocês, mas sim a energia que está se propagando, que foi produzida pelas perturbações das cordas vocais. Então, o que é uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga em um meio. O que faz das ondas serem tão importantes é que elas transportam energia sem que para isso haja o transporte de matéria. Bom, pessoal, mas a gente já entendeu o que é uma onda, entendeu o que as ondas fazem e agora a gente quer saber o que gera uma onda. Bem, o que vai gerar uma onda, normalmente nós chamamos de fonte. Fonte é o que produz uma onda. E a gente fala a palavra meio, que é o lugar onde a onda está se propagando. E aí só uma coisa importante para a gente falar sobre o que gera uma onda. Tudo que gera uma onda é algo que está vibrando. Então, por exemplo, aqui, ó, essas molas, elas estão vibrando, elas estão no movimento de sobe e desce. Então, elas estão gerando ondas. No som, nós vemos aqui, ó, estamos vendo que ele está vibrando para frente e para trás. Quando a gente está falando, a gente está fazendo com que as cordas vocais também estejam vibrando. A luz que nós vemos são elétrons que estão oscilando, que estão vibrando de um lado para outro. Então, vale destacar isso. Toda onda é gerada por uma fonte que está vibrando, que está possuindo algum tipo de oscilação. Bom, pessoal, quanto à natureza das ondas, são duas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não podem se propagar num vácuo, no vazio. São exemplos de ondas mecânicas as ondas sonoras, as ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido. Por exemplo, é muito comum nos filmes de Hollywood a gente ver cenas de batalhas no espaço em que ocorrem explosões e a gente consegue escutar. E isso é fisicamente possível, já que, sendo as ondas sonoras ondas mecânicas, elas não podem se propagar no vácuo.
Já as ondas eletromagnéticas, elas têm a possibilidade, sim, de se propagar no vácuo. Elas conseguem se propagar em um meio material? Conseguem. Em qualquer meio, as ondas eletromagnéticas podem se propagar, inclusive no vácuo, coisa que as ondas mecânicas não conseguem. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica importante também. Toda onda eletromagnética possui a mesma velocidade. Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. Elas vão se distinguir na frequência de suas oscilações, que são geradas por elétrons que estão vibrando. Esses elétrons que estão vibrando é que vão produzir essas ondas eletromagnéticas que dependem da vibração, ou seja, vai ter uma frequência diferente, mas a velocidade com que se propagam é sempre a mesma. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é a maior que existe no universo. Nada é maior do que a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. E o valor é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz, ondas luminosas, as ondas de rádio, e aí a gente deve diferenciar o que é uma onda de rádio e uma onda sonora. A onda de rádio é a onda que chega no nosso rádio, por exemplo, que é transmitida através de antenas. Essas ondas são captadas pela antena e vai ser convertida em som para chegar até o nosso ouvido. Então, a onda que chegou no rádio é uma onda eletromagnética. A onda que chegou no nosso ouvido é uma onda sonora. Então, são coisas distintas. Ondas de raio-x são ondas eletromagnéticas, ondas de raio laser, ondas de TV, ondas de radar. Todos esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. Outra diferenciação que a gente faz nas ondas é como elas vibram em relação à sua propagação. Então, por exemplo, quando a gente tem aquele brinquedozinho de criança, aquelas molas, a gente nota que se a gente ficar oscilando para frente e para trás, ela vai se propagar na horizontal e também vai vibrar na horizontal. Então, a direção de vibração é igual à mesma direção de propagação. Ambas acontecem na horizontal. Veja, esse exemplo aqui ilustra uma mola que está sendo propagada para frente e vibra também para frente. Essas situações mostram que, nesse caso, a direção de vibração é igual à direção de propagação. E esse tipo de onda nós chamamos de ondas longitudinais. São exemplos de ondas longitudinais o som nos fluidos, como por exemplo, quando a gente vê um alto-falante, a gente vê que o alto-falante está vibrando para frente e para trás. E o som ele também vai se propagar na horizontal. Depois que a gente nota que ele vai se espalhar por todas as direções. Mas som nos fluidos, ou seja, no ar, na água, ondas mecânicas, elas tendem a ser ondas longitudinais. Mas também temos que a direção de vibração pode ser o que nós chamamos de transversais. Por exemplo, em uma corda, a gente vê que ela vibra para cima e para baixo, ela está vibrando na vertical, mas se propaga na horizontal. Ou seja, a direção de vibração é diferente da direção de propagação. E aí nós temos que essas ondas são ditas transversais. Então, quando uma onda vibra em um sentido e se propaga em outro, dizemos que são ondas transversais. Se vibrar em um sentido e se propagar no mesmo sentido, aí dizemos que são ondas longitudinais. Ondas transversais são, por exemplo, as ondas em uma corda de violão, ondas eletromagnéticas, e aí vale destacar o seguinte: toda onda eletromagnética sempre será ondas transversais. Ondas mecânicas podem ser transversais ou podem ser longitudinais.
Bom, pessoal, e aqui concluímos nossos estudos sobre as ondas e nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco mais sobre algumas grandezas físicas que estão relacionadas com as ondas e que facilitarão nossa compreensão sobre os fenômenos ondulatórios. Bons estudos e até mais. Valeu!